Marcos Lamáquia acabou de se pronunciar oficialmente. É a primeira vez que ele fala sobre a compra da SAF do Vasco e eu vou te trazer os principais tópicos dessa entrevista que ele deu ao Diogo Dantas do Globo. Cara, o Marcos Lamáquia falou muitas coisas interessantes e demonstrou que está extremamente interessado em comprar de fato o Vasco. Para ele, a negociação já está concluída e eu vou te trazer todos os detalhes agora. Só deixa o like aí embaixo para o YouTube recomendar para mais vascaínos esse vídeo, beleza? Vem comigo. Marcos Lamáquia sobre a compra da SAF. Falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Essa aqui foi a frase mais forte que ele falou. Vamos lá. Marcos Lamáquia, investidor que negocia a compra da SAF do Vasco, resolveu quebrar o silêncio e sair em defesa do presidente Pedrinho para conseguir finalizar a operação. Ao blog, o empresário rebate as acusações de ex-aliados políticos sobre falta de transparência na atual administração e a decisão da justiça que afastou o Pedrinho do cargo. Abre aspas. O que mais espanta é que em menos de 24 horas após a decisão judicial que afastou o Pedrinho, o Silvio Almeida, ex-vice de finanças, procurou minha equipe para mudar os termos do acordo. Silvio é o sócio de Carregal, ex-vice jurídico, e do Marcos, presidente do Conselho Fiscal da SAF, o mesmo que elaborou o parecer que preparou o caminho da ação que afastou o Pedrinho, fecha aspas, afirmou o Marcos Lamáquia. Além disso, Lamáquia questionou a intervenção judicial que nomeou a advogada Samantha Longo, que já pediu para deixar o cargo, mas emitiu um relatório que não apontou irregularidades. Marcos também nega a participação de Leila Pereira, esposa de seu pai José Lamáquia, que será avalista da operação para garantir o pagamento de dívidas e da recuperação judicial. Abre aspas mais uma vez. Mais do que isso, a esposa do meu pai não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela faz um grande trabalho, me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la, fecha aspas, diz o Marcos. E aqui tá a entrevista completa para vocês, eu vou falar alguns pontos importantes. Ele começou assim, cara: o que falta para fechar a compra da SAF? Falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho, parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Esse é um ponto muito importante. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases e não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. Mas estão tentando desqualificar a negociação, inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto do lado do Vasco. Querem induzir a torcida e opinião pública que falta transparência. Isso é mentira. Eram mais de 10 pessoas pelo lado do Vasco, inclusive os que atualmente tumultuam. E os únicos de fato que tinham interesses pessoais, que fizeram pedidos, foram afastados do processo e hoje reclamam, entram com ação e pedem transparência. Então aqui ele deixa claro que Carregal, que essa turminha toda de fato está impedindo a venda do Vasco porque eles foram retirados da negociação, porque estavam pedindo cargos e tudo mais. Esse é o lado aqui do Marcos. Como recebeu a notícia da renúncia da interventora Samantha Longo após 6 dias de trabalho? Ficou claro que a intervenção não era necessária, que foi uma manobra e o judiciário e a própria interventora foram induzidos a erro. A administração ia bem, apenas com ajustes usuais e cotidianos. Isso ficou claro no relatório relâmpago da interventora. E justamente essa intervenção abrupta, desnecessária e ainda com ligação clara com o Silvio Almeida, ex-vice de finanças, criou um ambiente absolutamente instável e insustentável. A trama para contribuir e interromper o negócio ficou escancarada. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Mas a interventora foi imparcial. E o relatório relâmpago comprovou a ausência de irregularidades da gestão. Com a saída dela, o castelo de cartas dessa turma desmoronou de vez. Não faz mais sentido manter essa decisão. Continuar com a intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema,
O risco de descontinuidade que o Conselho Fiscal apontou acabou se tornando realidade depois dessa manobra. A incerteza no futuro dos credores e as contratações do futebol seguem paradas. A justiça tem a oportunidade de corrigir esse erro histórico e pacificar o processo de uma vez por todas. Essa decisão paralisou todas as contratações do Vasco, cara. Essa decisão impediu muito que hoje o Vasco já tivesse com reforços treinando, que já tivesse com técnico. É um baita de um absurdo que fizeram mais uma vez com o Clube de Regatas Vasco da Gama, cara. É de causar muita indignação no torcedor, cada vez mais. E aqui nesse trecho ele vai falar sobre a guerra política com a 777. Sou mais reservado. Tenho gasto meu tempo com a minha equipe num projeto de reestruturação do Vasco. Minha ideia era fazer um primeiro pronunciamento para apresentar oficialmente a proposta e o projeto, para aí sim dar transparência aos poderes, conselheiros, sócios e à torcida. Mas com o afastamento do Pedrinho tive que mudar meus planos. A 777 não me preocupa. É uma questão negocial. É uma cortina de fumaça. Na verdade, o que ocorre é que os afastados do grupo do Pedrinho buscam a manutenção de poder via justiça. E o que mais me preocupa não é a decisão judicial em si. Decisões judiciais se cumprem, se contestam e se reformam. Preocupante é o sinal que isso manda para qualquer investidor que pense em entrar no futebol brasileiro. Se não conhecêssemos o Pedrinho e a sua equipe, estaríamos fora. Quando a política interna de um clube consegue induzir o judiciário ao erro para travar uma negociação bilionária que pode salvar o Vasco às vésperas do anúncio, o prejuízo é incalculável. E o Vasco não pode pagar esse preço. É o que eu tô falando para vocês. Estão cobrando errado. Tem que cobrar quem foi que fez essa intervenção, quem assinou lá essa intervenção, cara. Essa pessoa tem que ser cobrada. Atrasou completamente a vida desportiva do Vasco. É um absurdo, cara. O que foi feito com o Vasco é um absurdo. Se o Vasco depois não conseguir contratar, se o Vasco depois não tiver um elenco mais forte no Campeonato Brasileiro, tem que aplaudir ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por essa decisão. Eles têm que ser aplaudidos, cara. Tem que ser aplaudidos. Ó, massa demais. Aqui nesse trecho ele vai falar que o investimento é condicionado ao Pedrinho, mas que não é que o Pedrinho é maior do que o Vasco, porque o Pedrinho é quem eles confiam dentro do Vasco. E a negociação foi toda conduzida com ele, cara. Eu vou deixar o link para vocês lerem depois com calma, entenderem. Mas esses são os principais pontos abordados pelo Marcos Lamáquia. Ele também falou sobre a questão com a CBF, que ele tem uma equipe muito boa, que vai ver isso para ele e tudo mais. E ele também falou em relação aos credores, que podem ficar tranquilos, que o avalista é o pai dele. E que assim, vai ser pago, cara. Toda a dívida do Vasco será paga. E entristece muito o torcedor do Vasco saber que as contratações já eram para estar acontecendo de um nível muito maior, mas está tudo parado por conta de uma decisão judicial há mais de uma semana que é mantida contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Contra eu, cara. Contra você, que é um pagador de impostos. A gente tem que passar por uma merda dessas com o nosso time do coração. Mas é isso, cara. Fica nessa, abração do Francesco, é nóis, fui.